Fala aí, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sei que está muito bem porque eu sei que Deus tem cuidado de cada um de vocês e das suas famílias. Pois bem, vamos continuar a nossa aula, relembrar um pouquinho do que estudamos na aula passada, né? Porque a gente não pode esquecer o que a gente aprende, né? Então a prof sempre vai falar os nossos conteúdos passados e aprender um pouquinho mais por aula, certo? Na aula passada, nós aprendemos um pouquinho sobre as qualidades do som, lembram? Nós aprendemos timbre, duração e intensidade. Vocês lembram do timbre? Qual é a definição que nós damos para ele? Nós damos a definição de que timbre é o reconhecimento de som que a gente faz, de voz, de som de animais. Mas o timbre em si é o reconhecimento dos sons, certo? Aprendemos também sobre a intensidade. Temos a intensidade forte e a intensidade fraca, certo? Se um volume é maior, o som é forte. E se um volume é menor, o som é fraco, certo? O som de um avião e de um tigre é um som forte. E o som de pintinhos e o som de água caindo é um som mais fraco, né? Então, a intensidade nós temos os sons fortes e os sons fracos. E vocês lembram da duração? A duração pode ser longa ou curta. Lembra que a prof deu o exemplo do cabelo? Cabelo longo e cabelo curto, né? Temos alguns sons também que podemos identificar como longo e curto. Por exemplo, o latido de um cachorro e o miado de um gato são sons curtos, né? Au, au, som curto. Miau, som curto. O barulho do despertador é um som mais longo, trrr, né? Nós precisamos desligar para que ele pare. E o mugido de uma vaca é um som mais longo também, certo? Também começamos a aprender sobre a família dos instrumentos. Lembram? Nós temos 4 famílias: cordas, madeiras, metais e percussão. As cordas, lembra que as cordas, nós temos 4 instrumentos na família das cordas: o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Esses 4 instrumentos são instrumentos clássicos. Mas por quê? Porque eles são tocados na orquestra. E nós temos também os instrumentos populares: violão, guitarra, ukelele, nós temos o baixo elétrico, né? E esses são instrumentos populares, certo, queridos? Na próxima aula pelo Zoom, a prof quer falar um pouquinho com vocês mais sobre os instrumentos da família das cordas. A prof quer mostrar as imagens para vocês de cada um. E nós vamos fazer também um exercício de percepção do som de cada instrumento, certo? Lembra que a prof fez um exercício com vocês de percepção de sons diversos. Agora nós vamos começar a aprender os sons realmente dos instrumentos. A prof coloca o som no instrumento, vocês precisam me dizer que som que é aquele, de qual instrumento, né? Isso é um exercício para o nosso ouvido, certo, queridos? Nas famílias dos instrumentos, a cada Zoom, a prof vai mostrar para vocês uma família. Então, nós vamos começar com as cordas, depois vem madeiras, e depois metais, e depois percussão, certo, queridos? Ainda na família das cordas, nós temos a harpa, nós temos o piano, né? Ainda faz parte da família das cordas.
E olha só que interessante, uma curiosidade para vocês. Os 4 instrumentos da família das cordas clássicos, todos eles têm 4 cordas. Violino, viola, violoncelo e contrabaixo, os 4 têm 4 cordas. Não vamos esquecer disso. Memoriza. Certo, meus queridos? Na próxima aula, então, a gente fala um pouquinho mais e vamos entrar na próxima família, que é a família das madeiras, certo? Super beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!